Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pontos de Encontro. Não liguei à minha voz, ontem fui cantar o fado e hoje estou neste estado, mas é com muita alegria que estou aqui convosco. Vamos receber uma convidada muito especial, a doutora Raquel Ribeiro, que é licenciada em Psicologia Clínica, é mestre em Psicoterapia Clínica, é pós-graduada em Neuropsicologia e exerce funções na APAV desde 2009. Atualmente é gestora do Gabinete de Apoio à Vítima em Oeiras. Vamos falar muito do percurso dela e também vamos falar da APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que existe desde 1990 e é uma instituição particular de solidariedade social. Sejam todos muito bem-vindos a esta conversa e vamos seguir com ela. Pontos de encontro. Obrigada por ter aceito o nosso convite e pela sua disponibilidade, que eu sei que é uma pessoa super ocupada. Já vamos falar um bocadinho dessa ocupação. Portanto, eu já tive a oportunidade de apresentar a parte, digamos, de formação da Raquel, e agora gostava de saber quem é que é, de facto, esta pessoa que eu tenho aqui à frente, a Raquel Ribeiro, a psicóloga clínica, que trabalha na APAV. Então, conte-me lá um bocadinho sobre si. Claro, antes de tudo, obrigada também por este convite. Podemos estar aqui a partilhar um bocadinho, não só do meu dia a dia, mas sobretudo onde é que este dia a dia, acima de tudo, acontece. Não é? Obrigada por isso. Começar por me descrever é difícil, não é? Quem é a Raquel? É sempre. Acho que é aquela pergunta que todas as pessoas temem um bocadinho porque faz-nos ter de pensar sobre nós e às vezes isso não é fácil. Mas diria que sei que é alguém, não é? Que faz o seu dia a dia com gosto e com missão. E acima de tudo, essa missão acontece na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, onde exerço esta atividade da psicologia, conforme tinha tocado nesse ponto, e tantas outras também. Mas é aqui que acontece um dia a dia sempre muito diverso, que os dias nunca são iguais e Imagino. isso também é o que me move, acima de tudo. É ter dias que são muito diferentes, muito preenchidos, apesar de ter aqui uma carga também que nem sempre é leve, digamos assim, emocionalmente, a parte dos assuntos que todos os dias nos chegam, mas de muita liberdade e de muitos acontecimentos. Eu acho que é isso que me preenche, é o facto de poder ter sempre imensas coisas a acontecer na vida, que acabam por pautar aqui o sentido de missão que escolhemos, não é? Muito bem. Abraçar. E esta foi a minha. Eu, quando conheci a Raquel, admirei muito a paixão com que falava justamente desse seu dia a dia e desse seu trabalho. E foi por isso que fiquei com muita vontade de falar um bocadinho consigo e conhecer um bocadinho mais do que faz, e que é uma missão, sem dúvida, muito importante. Nos tempos que correm, cada vez mais importante, eu diria, não é? Mas quando se formou em psicologia, já tinha esta ideia de ir trabalhar para. Não, de todo. Então, Todo. como é que isso aconteceu? Onde é que nasceu esse. A psicologia nasce já numa fase, diria eu, mais tardia, não muito tardia, mas porque a primeira ideia de formação e para aquilo que estava a ser, digamos que formatada, era para a área do direito. E de facto, acabei por ir, mas não corre bem. Não corre bem porque de facto aquela não era de todo a minha natureza e eu já havia percebido isso. Mas em termos familiares havia muito esta noção de que era este o meu percurso, que eu daria uma ótima advogada, portanto havia muito esta pressão e fui crescendo com essa ideia que era o direito, que era o direito. Realmente, quando começa a aproximar-se a escolha do curso, eis que me deparo com o primeiro contacto com a psicologia e foi aí precisamente que senti que era isto que eu queria fazer. Academicamente falando, correu muito bem, não é? Portanto, no secundário foi a minha melhor cadeira, foi onde eu me sentia um peixinho na água, mas havia aqui este lado de familiar, em que havia essa projeção de que não,
direito, não é? Completamente. Tem que ser. Tem que ser. Psicologia, ok, isso, o que é que vais fazer da vida, não é? Portanto, e realmente acobardei-me e não fui. Não fui, mas acabei por ir, não é? Portanto, Pois. porque depois, como a paixão não estava em nada do que estava a fazer, não via a minha vida a ser aquilo no dia a dia, e eis que ganho essa coragem, não é? De dizer eu não quero mais isto, eu não quero fazer isto à minha vida, eu quero sim seguir a área da psicologia. E portanto, e assim foi. E segui, e foi uma boa hora em que acho que tive Fez essa decisão. fiz essa Mas já estava decisão. já estava no Sim. curso de Direito. Estava, mas correu super mal, não é? Abandonei. Quantas vezes isso acontece e é importante que Não, eu aconteça. preciso dizer que foram anos académicos muito bons, porque diverti imenso, não é? Portanto, essa parte foi ótima, mas claramente não era aquilo que eu queria fazer da minha vida. E quando abraço o curso de Psicologia é quando percebo que não, é mesmo isto. E portanto, o curso flui e chega ao momento, um momento que considero muito importante, que foi a escolha do local de estágio, não é? Portanto, onde é que eu vou fazer o estágio? E é aqui que aparece a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, em que eu vou fazer o meu estágio curricular, portanto, para a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, em Coimbra, porque eu sou de Coimbra, não sou de cá. E é assim que nasce esta ligação, que é pela via da psicologia, não é? Portanto, que eu acabo por ir ao encontro deste serviço e onde eu tenho esta primeira experiência, não só do contacto com vítimas de crime, mas contacto da psicologia no real, no contexto Então real. foi fazer o seu estágio e ficou. Fui fazer o meu estágio e fiquei. Na altura em Coimbra. Na altura em Coimbra. E depois veio para Lisboa. Não, ainda fui ao Porto, também, mas estive no Deu gabinete uma do data de Porto. voltas. E depois venho para Lisboa em 2017. Ok, muito bem. Mas já está na APAV desde 2009. Desde É 2009. isso? Ok. Sim, desde 2009. Então, para quem já ouviu falar muito da APAV, mas não sabe exatamente o que é que se faz na APAV, o que é a APAV, explique-nos lá um bocadinho através da sua paixão e da sua experiência longa já na APAV, o que associação é esta e o que é que ela faz na realidade. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima nasceu há 35 anos. 35 anos, atenção. Já estamos aqui a falar de uma jovem muito adulta, não é? Muito adulta. Um percurso de grande luta e perseverança, transformação, mas que apesar de ter de se adaptar ao longo destes 35 anos a um crescimento, sinto que é uma casa, uma entidade que promove também aqui um espaço muito importante, que é este olhar atento e que teve esta atenção há 35 anos atrás de se olhar para um lado que era o mais frágil aqui neste vértice, não é? De quando alguém sofre um crime, que é a vítima. Portanto, podia já existir um conjunto de apoios, mas o lado da vítima não estava consolidado e a atenção que ela efetivamente precisa, e a atenção que uma vítima precisa não se refere meramente só a questões jurídicas, há todo um conjunto de outras circunstâncias que são necessárias olhar e apoiar. E, portanto, a APAV tem esta noção e é este crescimento que tem promovido para apoiar vítimas de crime, seus familiares e amigos. E quando falamos de vítimas de crime, acho que é importante também abraçarmos a ideia de que estamos a falar de todas as vítimas de crime esse que esteja contemplado aqui no nosso Código Penal português e que não se isola só à vítima, só a quem sofre aquele momento que não pediu para viver, não é? Acima de tudo, também acho que é muito importante termos em atenção este ponto, mas também à família, aos amigos, que possam estar impactados pelo crime que aquela pessoa sofre e que muitas vezes quem rodeia também leva com os estilhaços, não é? Dessa bomba que acaba por vezes ser esse acontecimento. E é preciso também amparar essas pessoas. Portanto, é uma associação que abraça, não é? E que acolhe estas múltiplas pessoas que, por um acontecimento, acabam por necessitar desse apoio, não é? Possam sentir que necessitam desse apoio. De que forma é que este apoio se presta? Ou que apoios é que podem encontrar? Assim, tudo, não é? Exato. Três grandes áreas importantes. Portanto, o apoio jurídico, o apoio social e o apoio psicológico. São três áreas que são importantes a contemplar
aqui numa avaliação de necessidades que as pessoas possam ter quando chegam aos serviços da APAV e poder dar resposta a estes 3 núcleos. Sendo que podemos falar de pessoas que possam só necessitar de um, situações que podem necessitar de todos, ou situações em que as pessoas possam até dizer que não querem nenhum em concreto e, portanto, chegarmos aqui a um entendimento do que é que a pessoa efetivamente precisa e pode não ser nenhum destes, mas que a porta não se fecha, mas sim que se encaminha. Estes são, assim, as 3 grandes áreas de intervenção. Como é que as pessoas podem chegar nisso? Como podem chegar? Também é uma questão que é importante É importante, para sim. quem possa estar a ouvir. As pessoas podem chegar por diversas formas. Também acho que é muito importante termos esta noção, porque cada um pode escolher a que lhe é mais confortável. Não é necessário recorrer aos serviços presencialmente, se assim não for aquilo que a pessoa pretende naquele momento, ou porque não esteja preparada, ou porque precisa ainda do seu tempo. Pode fazê-lo de forma escrita, enviando um e-mail, pode fazê-lo por forma telefónica, contactando os gabinetes de apoio à vítima mais perto de si, contactando a linha de apoio à vítima, portanto, que é um número único em que qualquer pessoa pode contactar, expor a sua situação e os técnicos que estão do outro lado acolher o pedido, avaliar a situação e encaminhar para aquilo que as pessoas precisam. Através das redes sociais, hoje em dia, temos muitas pessoas que comunicam através de vários chats, não é? Portanto, para poder fazer chegar o seu pedido de ajuda. E lá está, comparecer presencialmente, se essa for também a sua intenção. É importante percebermos que existem todas estas formas e que todas estas formas vão chegar a alguém. E que alguém vai Isso é muito responder. importante, porque imagino que haja pessoas que têm até algumas dificuldades, até vergonha se calhar, de recorrer pessoalmente Sim. ao serviço. Então, sabendo que podem fazê-lo por outras vias, acho que é muito Pode confortável. ser confortável. Exatamente. Podemos estar a falar de pessoas que ainda possam estar nesse momento de sentir medo, vergonha, que dar esse passo físico seja ainda muito exigente para a fase em questão e estas formas permitem isso, permite que possam comunicar, possam receber informação, orientações que lhes sejam úteis, mas também podemos falar de pessoas que efetivamente não estejam capazes fisicamente, ao nível da mobilidade, de ir e de poder ter um acompanhamento breve, como entendam que, se eu conseguir sair hoje de casa e se eu fosse lá pessoalmente conseguia já ser atendida, mas encontro-me doente, encontro-me em recuperação de alguma questão, não tenho como me deslocar de todo, nunca terei. Hoje, felizmente, temos aqui a questão da componente digital, não é? Que nos dá ferramentas também que nos ajuda. Portanto, é possível fazer um atendimento online. Aliás, nós temos pessoas que estão e fazemos este acompanhamento em pessoas que nem sequer estão em Portugal, portanto, que emigraram, que foram passar férias ou vão estar temporadas fora e que querem manter os seus atendimentos e isto é possível fazer, não é? Portanto, as pessoas têm muitas formas de Vocês conseguir. também têm equipas móveis. Também temos equipas móveis. Portanto, é possível irem ter com o vídeo. Estas equipas móveis não são equipas que estejam de prevenção e ir ao encontro da pessoa. Ok. São equipas que estão alocadas a zonas geográficas em que, para maior conforto das vítimas que não conseguem deslocar-se realmente a um gabinete, existem pontos, polos de atendimento onde essas equipas vão às localidades para estarem mais próximas. No país, não existem no país todo, mas existe sim em zonas estratégicas em que, de facto, o facto da distância dos gabinetes mais próximos não promover a que as pessoas, de uma forma facilitada, pudessem recorrer, estas equipas, então, têm estes pontos de itinerância, digamos assim, onde vão estar presencialmente com as pessoas. Okay. E isso também existe, é Também, possível, não é? também é Agora, muito temos aqui a questão digital. Quando as pessoas não conseguem, também é possível fazer-se desta forma e garantir o apoio dessa forma. Claro que o presencial, o contacto humano, é sempre aquele que privilegiamos, mas não tem de ser o prioritário e não tem de ser o único. Tem que ser O contacto humano vem bater um bocadinho no que estávamos a falar há pouco, que era a pessoa chegar e ser ouvida por alguém, não é? Poder contar a sua história. Sim. E o contacto face-to-face presencial, é muito mais acolhedor também. Remete-nos aqui mais para essa questão, Exato. até aqui um bocadinho na ótica do apoio psicológico, que é uma das tarefas, digamos assim, que compõem também o meu dia, para além de gerir um gabinete e uma equipa e dar resposta aqui a um conjunto de outras questões, também faço o acompanhamento psicológico às vítimas e, portanto,
Claro que na visão da psicologia, não é, deste contacto, o presencial continua a privilegiá-lo deste ponto de vista da interação que existe no momento presente, não é? Mas nunca se pode descartar, lá está, pessoas que nunca consigam chegar fisicamente a estar presente. E podemos fazer algo por essa pessoa. Podemos sempre fazer algo. E se esta ferramenta existe, não havíamos nós de a considerar e usá-la a favor, não é? Uma questão de nos adaptarmos e encontrarmos formas de estar também nesta distância que se pode tornar próxima. Portanto, acho que Imagina que não é a vítima, mas que é alguém que sabe que houve uma vítima e que se dirige a vocês. Pode usar qualquer um desses meios também para, no fundo, contar a história da outra pessoa. Sim. Pois isso é fácil de chegar à pessoa ou como é que isso se processa? Muitas das iniciativas, não é, que surgem de pedidos de apoio vêm de familiares, amigos ou denunciantes, não é, que surgem que até podem não ter nenhum laço afetivo ou familiar com a pessoa, mas que têm conhecimento de que alguém está a vivenciar uma situação de crime. As pessoas podem contactar a APAV, precisamente como eu há pouco dizia, não é? Portanto, telefonicamente, pessoalmente, escrever, etc., sem terem até de se identificar. Não há necessidade de qualquer pessoa que nos contacte ter de fazer logo a sua identificação, promovendo aqui as questões também de confidencialidade, assim, num primeiro momento. Portanto, um denunciante pode contactar, expor a sua situação e, mediante a informação que está a dar-nos, nós podemos desenhar com ela um plano de intervenção que seja possível, também mediante a informação que nos chega. Claro. Se estivermos a falar de alguém que nos consegue dar logo algumas indicações que nos permitam ter aqui movimentos mais ágeis a favor da segurança de alguém, claro que os tomaremos, mas por vezes há pessoas que não têm, não é? Portanto, não têm, exemplo, eu sei que a minha vizinha do terceiro andar é vítima de violência doméstica. Eu sei que consegue-me dizer o prédio, consegue-me dizer o andar, mas não sabe nomes, não sabe nada, não é? Portanto, num primeiro momento é preciso trabalhar este conjunto de informação. Ainda ao encontro da pergunta que a Rosário me fazia, de como é que depois chegam à pessoa. É importante também não esquecer que quem denuncia também tem um papel muito importante. Não só porque quebra o primeiro silêncio em que a situação está, não é? Mas também porque continua a ser aqui uma pessoa que chamamos uma pessoa de confiança e que pode ajudar a que essa vítima venha pessoalmente. Quase como poder dizer à pessoa ir sem compromisso, ainda que tenhamos que ter atenção a isto. É um intermediário. É um intermediário, não é? No fundo, ajuda a trabalhar até chegar à outra pessoa, a estabelecer esta relação de confiança, a poder promover aqui também mais informação, ou seja, é uma peça essencial. Por isso é que quem observa situações que tenham aqui esta natureza tem um papel sempre fundamental. Não só denuncia, mas também porque pode ser um elemento de amparo àquela pessoa lá fora, não é? Na sua vida. E também ao nível da informação. E pode fazê-lo da mesma forma como faria uma vítima. Se me disser, mas pode haver situações que nunca vão conseguir chegar à vítima. É possível que isso possa existir, se de todo não nos for dado elementos que nos ajudem a chegar lá, torna-se difícil. Claro. Mas não é impossível e fazemos aquilo que nos compete, mediante aquilo que nos conseguem também dar e que trabalhamos com aquela pessoa. Eu imagino que não vos deve faltar trabalho. Não. Eu imagino. Que crimes é que são os que mais aparecem? É a violência doméstica? Sim, é o crime que É o que mais aparece. surge, sendo que eu acho que é muito importante também, não só termos esta noção, que efetivamente o maior número de pedidos de ajuda recai neste crime, mas também já começamos a ter muitos outros, não é? Portanto, aqui os da ordem da natureza sexual, os crimes, portanto, ao nível digital, online, portanto, cada vez mais, nas burlas, etc. Cada vez mais temos vítimas que felizmente reconhecem que existe a associação, não é? Portanto, que existe a APAV e que procuram ajuda também mediante esses crimes que sofreram. Mas efetivamente a violência doméstica continua a ser o maior pedido de ajuda. O pedido de ajuda de mulheres e de homens também. Mulheres e de homens cada vez mais já começam a ter esta expressão de poder ter aqui este apoio, sendo que gosto sempre de deixar esta ressalva, porque para a PAV, e falo também na minha experiência, ao longo de todos os anos, sempre
atendi, e em direto, não é? Portanto, fosse por telefone, fosse presencialmente, homens vítimas de violência doméstica a procurarem a parte. Penso que isso possa ter sempre sido uma realidade presente, precisamente por esta questão de as pessoas não terem nenhuma primeira fase de se identificarem, de terem de dar um rosto. Exato. E senti, desde os anos 2009, não é? Até hoje, 2025, esta evolução de hoje não, os homens já procuram de uma forma aqui um bocadinho mais identificada, por assim dizer, mas sempre senti que apoiámos homens vítimas de violência doméstica. Sempre tive utentes vítimas homens e foi sempre uma realidade que conheci. Sendo que depois, estatisticamente, pode não ser a expressão maior em número de vítimas, porque também sabemos que há muitos homens que nunca vão denunciar, eventualmente, mas não significa que não existam, não significa que não aconteça, mas curiosamente foi sempre uma realidade que a APAV acompanhou. Mas sabe que isto às vezes eu acho que é um bocadinho a narrativa que se cria, porque fala-se muito disso, que há muito mais mulheres que homens, mas se calhar não há essa diferença tão grande assim. Se calhar também há muitos homens que de facto não tiveram essa coragem. E que ainda não Ou que não olharam para as estatísticas, não é? Tem uma franja escondida, digamos Sim. assim, que nós não temos o terreno com certezas, mas é de facto um público que sempre nos foi presente a trabalhar, ou seja, a receber. E acreditei sempre que se devia ao facto de se sentirem confortáveis, de não terem de se apresentar no primeiro momento, e de ganhar essa confiança num contacto que lhes permitia esta privacidade, até que depois acontece o momento e eventualmente possamos conhecer a pessoa. Claro. Há várias regras na APAV, ok, que são cumpridas. Uma delas é essa da confidencialidade, que é muito importante, não é? As pessoas sentirem que ali estão seguras. Sim. E que podem falar à vontade e que têm quem as ouça, não é? Quem as recebe e quem as ouça. É um trabalho fantástico, esse que vocês fazem, realmente. Eu acho que é preciso dar mais a conhecer esta realidade, que é possível pedir ajuda. Sim. Acho que há muitas vezes pessoas que não sabem que existem ajudas. Acima de tudo, também acho que é importante as pessoas sentirem e saberem que podem fazer um pedido de ajuda que não tem de ser sobre algo que acabou de acontecer agora. Ok, isso também é muito importante. Ou seja, pode ser algo que aconteceu há 10 anos, há 20 anos, há 5 anos, há um mês, há uma semana, ok? Mas que impacta a vida dessa Mas que a pessoa ficou com a vida dela, com aquele acontecimento e que aquele acontecimento efetivamente traz-lhe consequências na sua atualidade. Este pedido de ajuda não deve ser colocado de parte por pensar, vou lá eu agora contar uma coisa que me aconteceu há 20 anos atrás. Quem é que quer saber disto? Não. Há quem queira saber. Não. É importante as pessoas perceberem, podem ir, existem pessoas que estão em acompanhamentos atuais, efetivamente por situações que aconteceram há 20 anos, e que é tão válido como aquilo que aconteceu, se calhar, há um mês, a semana passada. Provavelmente num contexto aqui de triagem de emergência pode não ser emergente, não é? Ao nível da avaliação de segurança, de risco, mas é válido e é emergente no sentido da segurança interna da pessoa. E ela precisar desse acompanhamento desse crime que viveu há estes anos atrás. E que pode ter não só impactado a vida dela, como pode ter criado traumas na vida dela, as outras pessoas perceber e ajudá-la a ultrapassar esse momento. Portanto, a questão de tempo também não é uma regra. Não é? Acho muito importante ter focado nesse aspecto, porque eu, por exemplo, não. Acho que, assim, à partida, sem saber, não incluiria esse tipo de crime, vou chamar assim, nas vossas ajudas, nas ajudas que podem dar às pessoas. Isso é muito interessante. Eu posso dizer, só por curiosidade, que no ano de 2023, salvo erro, sim, 2023, talvez tenha sido o ano em que prestei apoio psicológico ao maior número de adultos que agora na idade adulta foram vítimas na infância. E foi curioso, ao longo desse ano
não consigo explicar aqui um nexo de causalidade para isso ter acontecido, Pois. mas foi o ano em que realizei que de facto estava a ter muitos apoios focados nesta questão. Pessoas adultas que tiveram situações de crime na infância e que necessitaram de pedir esse apoio, ou esse apoio acaba por abraçar esta fase das suas vidas em razão de outros crimes que sofreram na atualidade, mas que remetia para algo. Portanto, isto para dizer o quê? Que de facto foi uma constatação que me fazia pensar relativamente nisto, não é? Ou seja, quantas pessoas podem não ter passado algo nas suas vidas, não é? Que agora pensam a quem é que eu vou contar isto, porque é que eu vou agora contar isto, já passou, já não há nada a fazer, já está, não é? Como muitas pessoas às vezes acabam por ter este entendimento que não posso fazer nada, vou ter de viver com Mas isto. pode sempre fazer, não é? E vamos ter que viver com tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, não é? Nós não apagamos nada. Eu costumo sempre deixar isto bem claro. Enquanto psicóloga, eu não apago nada da vida das pessoas, nem é esse sequer o meu objetivo, nem o meu papel. Mas pode ser importante é ajudar a pessoa a arrumar aquele acontecimento e sempre que tiver de mexer, que mexa com menos dor. Esse é que eu acho É que o pode ser o nosso ressignificar papel. das Não é? das coisas. E isso é possível aqui. Portanto, a questão de tempo não é um ponto para que as pessoas possam balizar se podem ou não podem ter ajuda. Há pouco, já vão 15 anos quase de trabalho da Raquel Navarro, há pouco falou do seu dia-a-dia. Conte lá como é que é um dia da Raquel no gabinete, porque trabalha no gabinete do Eiras, não é? Gabinete de apoio à vítima do Eiras, que é um dos gabinetes que existem pelo país todo, que são... Nós são 20 e tal gabinetes, mas nós temos 85 serviços de proximidade e a Rede Nacional de Gabinetes de Apoio à Vítima está espalhada ao longo de todo o nosso território. Quem tiver curiosidade ou queira ver pode sempre aceder ao nosso site e ao separador diz onde estamos e vão poder ver o nosso mapa onde estamos localizados e, portanto, escolher aquele que estiver mais perto de si geograficamente. Qual é o número O número único é o 116006. Ok. É a linha de apoio à vítima. Nós depois vamos deixar isso Ok. publicado, mas é sempre Sim, bom é o relembrar 116 que existe um número linha de apoio à específico. vítima. Sim. Ok. Dia a dia, no dia a dia. Nunca é igual, imagina. Não, nunca é igual. Primeiro, por mais que esteja agendado, digamos assim, pode ser Sempre novidades. modificado logo de manhã. Isto porque lá tem os acompanhamentos psicológicos que estão efetivamente agendados, mas depois temos também uma série de outras questões que podem acontecer, como diligências importantes de tribunais. É muito comum fazermos um acompanhamento, ter aqui estas notificações para ir estar presente, ser necessário ir a um hospital, eventualmente. As situações de emergência do próprio dia, por isso é que é muito importante termos uma equipa para conseguirmos gerir tudo aquilo que acontece, para além dos atendimentos que estão todos previstos, porque qualquer pessoa pode ir sem marcação, o serviço está pago. Ok. Mas, preferencialmente, é importante agendar. E pode acontecer se a pessoa chegar e não tiver agendamento, é poder ficar ou esperar ou decidir reagendar para um dia seguinte, se assim for possível. Porquê? Porque também são atendimentos que não se realizam num espaço de meia hora, portanto, são atendimentos longos. Okay? E por isso é que é tão importante cada um sentir que tem o seu timing, o seu espaço, e pode haver esta organização. Mas depois temos situações ao longo do dia que mudam muito. Por exemplo, o Gabinete de Apoio à Vítima do Oeiras está situado dentro de uma esquadra da PSP, portanto, da Divisão Policial do Oeiras. Sim. E por vezes, ainda que isto possa acontecer, e acontece em todos os gabinetes também, temos situações de emergência, das quais nem sempre estamos, obviamente, à espera, não é? É por isso é que acaba por ser aqui na linha da emergência, e que temos de atuar. Podem ser questões de acolhimento, em casa-abrigo, pode ser ter de acompanhar naquele momento uma vítima ao hospital e realizar aqui um exame, ter aqui um acompanhamento policial também, portanto, há muitas coisas a acontecer. Também faço aqui a questão de formativa, também gosto muito de dar formação nesta área. A APAV 29
e tem aqui, de facto, um polo de formação muito importante, que tem desenvolvido um trabalho muito sólido ao longo destes anos todos, nesta promoção também de formação. Portanto, há imensas. O meu dia a dia pode ser composto por imensas coisas. Não há rotina, já vi. Não, não há. Não há, porque de facto pode haver sempre aqui a questão do imprevisto. E estes imprevistos acontecem, estas emergências acontecem. Sim. E tudo o que estava, digamos que agendado, não é? Mais ou menos ali, pode ter que ser modificado naquele dia, logo de manhã, e temos que modificar tudo para dar resposta à emergência que acabou de acontecer. Sim. Ok. É um dia muito. Estou a ver, muito animado. Um dia com adrenalina, eu acho que somos muito pautados por adrenalina, acima de tudo. E acaba por ser isso que Também que ela não tem não só o seu trabalho como psicóloga, sim, de atendimento psicológico, como tem a gerir uma equipa nesse ambiente, não é? Essa tal equipa que tem juristas, outros psicólogos também, temos, portanto, voluntários, podem ser das mais diversas áreas, não é? Temos um grupo de estagiários também, tal como eu, que vão fazer os seus estágios. E, portanto, é um grupo de pessoas que está ali, cada um pode ter estas formações académicas diferentes, mas para um bem comum e, acima de tudo, dar a resposta ao apoio essencial que as pessoas precisam. E o importante, e que eu sinto que acaba por ser aqui um ADN que nos marca, não é? E que nos caracteriza, é termos este objetivo comum de estarmos sempre todos alinhados neste sentido de missão, que eu sinto que é genuíno, que é o verdadeiro gosto de se fazer este apoio. Às vezes é poder estar lá. Tenho uma equipa agora em Oeiras, mas eu considero que esta é a minha equipa diária, não é? Mas eu considero que tenho uma equipa muito grande, porque é muito frequente nós também. Nós não vivemos de forma isolada, cada gabinete não vive de uma forma muito isolada. Tem tudo que não podemos esquecer que as pessoas movem-se, não é? Porque Claro. quem está agora aqui pode daqui a pouco estar no Porto, pode estar no Algarve, e nós temos toda pessoas para. temos esta facilidade de grande comunicação, de nos conhecermos, de nos aceitarmos, de nos compreendermos e de sabermos a quem recorrer, não é? E ter uma grande equipa que também acolhe depois estas outras equipas. E por isso é sentir-me feliz e grata por poder ter tido a sorte. Realmente acho que a Raquel está com peixe na água, tá? Esse peso que aquilo que faz enche o coração. Acho isso bem. Há pouco estávamos a falar do telemóvel e estávamos a pôr o telemóvel em silêncio, mas a Raquel disse que tem que ter sempre o telemóvel e tem que estar sempre disponível. Porque a qualquer momento, A qualquer momento surge. pode surgir. Aliás, enquanto estamos aqui a conversar, ele já tocou e eu já vi quem é que ligou. Mas nós vamos criando estratégias. Se precisar de atender. Já vi o que é, eu sei o que pode. Se fosse outra pessoa, se calhar, não é? Portanto, lá está, assim, se me disser, Raquel, isto é uma dependência, infelizmente, nós vamos ficando com algumas dependências destas questões digitais que nos aproximam, mas também tem de ser, não é? Porque escolhemos estar em campo de serviço, exatamente, e portanto não posso simplesmente achar que vou negligenciar o telefone uma tarde e pôr no silêncio e não querer saber de nada. Sim. Nem conseguiria sequer estar a desfrutar de nada, porque não é uma necessidade de controlo, é uma necessidade de descanso, até porque eu sei as pessoas que tenho. Estou descansada onde eu estiver porque eu sei as pessoas que tenho. Mas também sei que para elas me ligarem podem precisar de alguma questão. E portanto gosto de estar também ao dispor delas. Agora, por causa de falar na dependência, não tinha previsto esta pergunta, mas acho que é uma curiosidade minha. Há muitos pedidos de apoio para pessoas que tenham problemas graves de dependência, não só do telemóvel, como, sei lá, estar a jogar horas e horas e horas em casa, mais jovens até talvez. Há pedidos de apoio nesse campo ou não? Podem Isso não é não considerado um vir. crime, não é? Esse não é considerado um crime, mas essa realidade chega-nos em que medida por familiares e amigos que possam estar ou tenham sido vítimas de alguém Sim. que mantém estes comportamentos já de alguma adição. E as adições são várias. Esta questão dos jogos, de facto,
portanto, surgem imensos, portanto, as pessoas estarem muito isoladas, constantemente só em casa, com o computador ou no telemóvel, a jogar, muito presente também nos jovens e em jovens adultos e adultos também. E idosos também. Também. O campo das adições é vasto e por vezes damos aqui essa informação como existe e para nós a avaliar a situação é importante porque esta adição mais neste âmbito do digital promove o funcionamento, porque são fatores de risco, não é? Com o passar do tempo, cuidado, não é? Exato. Sim. É uma realidade que não é a nossa de atuação, mas é uma realidade que nós conseguimos ter aqui alguma informação que vai ser mesmo. Mas há os crimes na internet também. Isso Isso já é considerado. Isto já é considerado matéria, digamos assim, gravada, e eu acho que é muito importante as pessoas terem conhecimento de que realmente podem e têm um local de ter o apoio. Nós também temos aqui equipas que trabalham só exclusivamente com este tema, portanto, a internet segura também, são profissionais que estão ligados a este âmbito de online, têm uma série de informação e de atuação muito específica nestes temas e que também apoiam os gabinetes nestes temas. Portanto, é cada vez mais importante as pessoas saberem que, ok, eu sei que isto está a acontecer e eu posso falar com alguém. Porque pode existir muitas vezes a informação de que o que aconteceu na internet, agora como é que alguém vai saber, como é que eu agora vou pedir ajuda, não conheço quem está do outro lado, isto se calhar não é considerado nada. Na dúvida, é falar sempre com alguém. E alguém Eu vou saber isso. vai esclarecer. Eu vou saber que há alguém Vai esclarecer. com quem as pessoas podem falar quando têm esse tipo de questões. Eu imagino que ao longo destes 35 anos de vida da APAV tem havido muitas mudanças, porque a nossa sociedade também está numa mudança brutal, não é? Qual é que é a sua visão para o futuro? O que é que acha que vai melhorar? O que é que acha que vão ser os maiores desafios daqui para a frente? Qual é a sua ideia sobre isso? Se é que já pensou nisso. Gostava, num contacto mais realista, em campo também, de campo, gostava que o futuro trouxesse uma justiça mais célere para as vítimas. É talvez um ponto onde sinto a maior frustração por parte de quem nos chega, de sentir que têm de fazer um caminho longo, nem sempre também é reto, e isso no futuro eu gostaria de poder ver diferente. Mas para isso é um caminho que também tem de se fazer, não é? Com muita prevenção, com muita formação. A APAV também tem aqui uma coisa importante na produção de informação, chega também aos órgãos de Estado, no fundo, para poder transmitir aqui ou modificarem-se pelas políticas legislativas, e portanto há aqui também este lado de poder demonstrar o que acontece na terreno e a sua prática com este contributo que deve ser de todos e para todos, não é? Acima de tudo, mas este ponto da questão da justiça era aquilo que eu gostaria de ver mais diluído na vida das pessoas, como sendo aquele que é mais pesado, que ele pudesse ser realmente mais facilitador e com certeza já seria aqui um ponto muito importante de um futuro mais leve. Muitas vezes o que me parece, do pouco que eu sei, não é que não estou dentro da organização, e parece que a vítima tem que provar que é vítima, muitas vezes, e se calhar é aí que entra essa demora. Os processos são longos, existem muitas etapas, e as pessoas têm de estar preparadas para aquilo que vão encontrar. Às vezes, desse caminho, não é? Muitas vezes que nós temos pessoas que dão o primeiro passo, têm a coragem para pedir ajuda, avançam, depois sentem que recuam muito e analisando as coisas, por vezes o que vamos ver é isto mesmo, é que acabam por se introduzir aqui pequenos fatores de frustração, em que parece que nunca estão a chegar a lado nenhum e olha, eu vou desistir e eu já não quero saber de nada. É um cansaço, é um cansaço, verdadeiramente. É mesmo isto, a pessoa cansa-se e devolvem-nos muito essa realidade, não é? Eu passei por isto
e tenho de estar constantemente a falar, a expor-me, a ir buscar provas, a dizer é uma realidade. O nosso papel aqui não é cortar estas questões, às vezes é promover alguns atalhos que promovam alguma proteção à pessoa. Isso acho que é importante, ajudá-las neste percurso para que não esteja sempre a ser tão exposta. Nós não conseguimos, claramente, fazer este caminho sozinhos. E o papel da vítima é muito importante. E um dos maiores papéis que a PAV trouxe como contributo foi dar esta visibilidade ao papel da vítima. A vítima também poder sentir que faz parte deste processo, ainda que seja duro, porque as pessoas sintam mas não pode lá ir por mim, mas ninguém lá pode ir falar. Sinta que o ir e ter voz também é ganhar aquilo que lhe foi retirado muitas vezes durante o crime, não é? Que foi o controle da situação, poder falar ou ter a liberdade. Eu acho que é muito importante isso. Portanto, nós podemos olhar sempre para as situações de uma outra perspectiva. E eu acho que esta é a perspectiva positiva. O é duro, não é um terreno que seja florido por vezes, mas o facto de ela ter a voz e conhecer lá a voz, eu acho que é muito ver com isso, não é? é sentir que está a recuperar a sua vida. É uma coisa que Paulo que tem para a sua vida. Já eu gostaria de ver uma mudança. Ao longo destes anos, sei que, pelo que li, que a PAV tem tido um papel importante também junto das nossas legislações, do nosso governo, no sentido de reconhecer esse tal direito. As vítimas, Exatamente. são sempre parcerias internacionais que nos permitem também buscar e levar conhecimento, depois se traduz aqui, não é? É isso mesmo, nosso território também. Raquel, como eu imaginava isto, estamos mesmo quase a chegar ao fim. Mas eu queria pedir uma última coisa, que é uma mensagem para quem nos está a seguir, para quem está a ver este programa neste momento. Quem sabe se alguém que é vítima de algum crime está a ver, e mesmo que não seja alguém que possa ajudar, o que é que gostaria de dizer a quem nos está a seguir neste momento? O silêncio é o nosso pior inimigo. E acaba por ser o mais amigo de quem esteja a cometer um crime contra nós. Porque esta teia fica ali a enredar-nos e nós a vivermos sozinhos o problema. Portanto, o que eu diria mais seria procurar alguém para falar. Que escrevam um e-mail para o gabinete, que telefonem, não precisam dizer o nome, não precisam dizer nada. Comecem só por dizer aquilo que se sentirem confortáveis a dizer, a expor aquilo que estão a viver. Que este silêncio possa ser rompido e quebrado e que possa chegar a algo mais. Respeitando o seu tempo, levando o seu tempo, mas que procurem ajuda, que falem com alguém, que usem o que têm ao seu dispor. É gratuito, é confidencial e estamos aqui para o ouvir, para começar por escutar acima de tudo o que a pessoa necessita e avançar com ela, aquilo que ela entender, é que nós estamos também a fazer. Dar voz às pessoas. Mas, acima de tudo, não permitam que o silêncio tenha mais força. Acima de tudo. Raquel, obrigada. Obrigada, eu. Terminei esta conversa. Obrigada. É maravilhoso perceber que há entidades que nos podem ajudar, que há associações que nos podem ajudar. Em qualquer circunstância da vida, ninguém está livre de ter momentos. Todos nós. De dificuldade, de crime e de doença. Todos nós. Portanto, muito obrigada pelo seu trabalho. Obrigada. E muito obrigada à PAV também por aquilo que nos ajuda, que ajuda a sociedade a ser um bocadinho melhor. Em nome da PAV, obrigada por Muito obrigada por ter vindo também. Obrigada. Para vocês que estão aí em casa, termina aqui este ponto de encontro. Termina aqui esta conversa espetacular aqui com a Raquel Ribeiro. E vemos para a semana. Muito obrigada. Agradeço aos nossos patrocinadores e sigam-nos nas nossas redes sociais. E é tudo.